Welcome everybody! Hoje nós vamos analisar a música Firework da Katy Perry. Vai ser uma live totalmente de música e a gente vai não só traduzir essa música, claro, mas a gente vai aprender tudo que ela tem a oferecer. A gente vai ver muita gramática em contexto, expressões, vocabulário, muita coisa legal, tudo isso em contexto e se divertindo. Então, para quem é fã de Katy Perry ou para quem gosta dessa música, você tá no lugar certo. Hello, Carisa! Hello, Camila! Good evening! Vamos chegando. Hello, Lucas. A Tamara, mais uma vez, estará com a gente hoje. É convidada também. E hello, Tia Márcia. I love her too. I love Katy Perry. A Tamara chegou. A Tamara tá aí. Já vamos colocar ela aqui. Deixa eu ver se eu lembro como é que é. Aí. Eu convidei. Deu certo, Tamara? Espera um pouquinho. Ai, acho que... Hello! Welcome! Thank Hi, you. Luca. How's Hi, Bruno. everything? Hello, everybody. Hello, It's me John! again. Vamos fazer um quadro fixo aqui. Vamos fazer. Você viu que eu até já dei nome, né? Live das Teachers. Live das Teachers. Adorei. Poxa, eu tô arrasada. Eu vim com essa blusa aqui justamente porque o que ela tá escrito tem a ver com a música. E agora na live cortou. Não dá pra ver? Meu Deus, o que tá escrito na blusa? Brighter. Brighter. Tem. Aí vamos aprender comparativo com a Katy Perry. Sim. Aparece essa palavra na música, eu falei tudo a ver. Mas aí não tá aparecendo. Na hora você vai ter que levantar. Sem problemas, eu faço isso. Eu tentei colocar o outro celular que eu tenho aqui, um celular bem velho, para tocar a música, né? Deixar a música tocando. Só que o celular é tão velho que apareceu uma mensagem de que o YouTube não é compatível. O modelo do celular não é mais compatível com o aplicativo do YouTube. Ok, né? Meu Já tava super em cima Deus. da hora. Então vocês vão ter que usar a imaginação, gente. Vou ter que ouvir a voz da Katy Perry na cabeça de vocês. Não é? Pois é, eu até tô com o computador aqui, a gente pode até testar, mas eu acho que o som vai ficar meio baixinho, né? Mas é uma música tão velha. Uma música tão tradicional, sabe? Conhecida, né? Tão clássica. Acho que todo mundo conhece. Welcome to Brazil, Deb. Às vezes não dá certo. Acho que everywhere. Aqui um pouquinho mais, né? Everywhere. Aqui é mais difícil mesmo. Technology tem dessas coisas. Bom, então, sem mais delongas, vamos nessa? Vamos lá. Agora é a hora da verdade, hein? Todo mundo vai ver as minhas mãos tremendo de nervoso, porque eu vou ter que segurar o papelzinho. Deu certo? Deu certo? Sim, deu Deu certo. Tô vendo certinho. Que Do you maravilha! ever feel like a plastic bag? Actually, a gente deveria começar pelo título, né? A cabeça aqui já foi That's true, that's true. atropelando. É, o Começar pelo título é começo. importante. Então, o nome da música é Firework. Firework. Que significa fogos de artifício. E eu acho legal como ela é formada por duas palavras, fogo e trabalho, né? Work, trabalho. Então, meio nada a ver, mas essas coisas a gente não questiona, a gente só aceita. Então, Verdade, igual firework, butterfly, né? igual butterfly. Exatamente. Tem algumas assim, né? Nada a ver. Então, Pois agora é, sim, firework. a gente pode ir para a primeira frase. Isso, vamos lá. Então já Pode até ler, li por ela, favor. né? Do you ever feel like a plastic bag? Olha só, o feel like é muito interessante porque eu tava pensando nessa frase, acho que a gente pode pensar no ever, né? Uma coisa legal de pensar. O ever às vezes dá uma confusãozinha porque as pessoas às vezes traduzem como sempre. E não é sempre, né? Eu costumo Vamos traduzir o traduzir ela ever. toda primeiro? Acho que sim, né? Frase toda? Você, alguma vez que seja, se sente como uma plastic bag, Com uma sacola de plástico, com uma né? sacola de plástico. Pois é, né? Eu traduzi. Você, alguma vez que seja, se sente como uma plastic bag. A tradução ficou faltando alguma coisa. Aí você fez uma carinha Isso. tipo assim, oi?
Com uma sacola de plástico, plastic bag. Pois é. Isso, E aí eu então o acabei ever traduzindo dá aqui. essa ideia do alguma vez, né? Alguma vez na sua vida você já se sentiu, ele Uhum. que traz essa ideia do em algum momento aí, não É, importa quando. tô até olhando aqui pro lado, na tradução na internet, eles só colocam você já se sentiu, né? Porque eu acho que é assim que a gente fala. Você O que já se também, sentiu. o que também funciona super bem, né, em português. Uhum. Yes. Alguma vez na Mas o sua vida ever, você já ele é se muito sentiu. legal porque ele dá justamente essa ideia de em qualquer momento que isso aconteça, né? Tipo, uma vez eu perguntei pra uma aluna assim, Do you ever sleep on the sofa? E eu tava esperando que ela falasse assim, No, I never sleep on the sofa, né? Então você alguma vez que seja dorme no sofá? Porque eu tava imaginando que a gente sempre dorme na cama, né? E ela falou assim, Yes, I sleep on the sofa after lunch. Então, tipo, depois do almoço é um momento em que às vezes ela dorme no sofá, né? Então, ever pode ser qualquer momento. Em algum momento da Exactly. sua vida, né? E nesse caso dela era depois do almoço, na soneca depois do almoço. Por isso que o ever aparece muito também com o present perfect, né? Porque o present Isso. perfect, na essência dele, está essa questão de em algum momento do passado, não importa quando. Só que ele não vem só com o present perfect. Nesse caso, ele tá com Uhum. o simple present. É, isso com presente. Então, uma Uhum. frase meio estranha, né? Você alguma vez já se sentiu, você alguma vez se sente ou já se sentiu como uma sacola de plástico? Por que que essa mulher tá falando isso? Antes da gente passar para a próxima frase, vamos trabalhar a pronúncia dela. E eu falei com vocês que a gente ia praticar a pronúncia nessa live, então eu quero todo mundo pronunciando em voz alta. Deixa aqui Uhum. bem pertinho da câmera. Do you ever feel like a plastic bag? E aqui a gente tem uma junção de duas palavras, um connected speech, dois sons de L. Então a gente vai falar feel like. Feel like. Então, feel já tem um Lzinho, né? Feel like. Do you ever feel like a plastic bag? Tranquilo, né? É, eu acho que essa é tranquila, sim. Feel Qualquer like. Qualquer coisa, gente, vocês vão deixando nos comentários aqui, tá? Fiquem super à vontade para participar, Isso, perguntar. Às vezes a gente please. fala alguma coisa rápido demais, não dá para pegar. Então, podem fazer Uhum. as perguntas. E aí, então, a gente vai continuar aquela frase agora. Do you ever feel like a plastic bag? Você alguma vez já se sentiu como uma sacola de plástico? Drifting through the wind. Drifting through the wind. O que quer dizer essa frase, Tamara? E aí, drifting, né? Drifting seria vagando ou flutuando. Drift pode acontecer de ser no ar, né? Tipo, algo que está se movimentando sem muito controle de direção, né? Então, pode ser no ar ou pode ser na água, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer The boat was drifting in the lake, né? O barco estava, tipo, vagando sem direção, né? Isso. E o que faz mais diferença nessa palavra é exatamente isso, é esse movimento ao léu, assim, vítima de forças Uhum, externas. Então não é simplesmente exactly. flutuar, não é simplesmente boiar. É, imagina um dia que está ventando muito, tem uma sacola voando, sem direção, totalmente refém daquele vento forte. Então ela quer saber se você já se sentiu dessa forma, sem rumo na vida, sem saber onde eu tô, de onde eu vim, como que eu Pronto, vou eu hoje. vou. É isso que ela Exatamente. quer saber. Se você já se sentiu drifting, se movendo aí sem rumo, sem direção, through the wind, que é esse through, através do vento, né? Pelo vento. Pelo vento. Uhum. Essa Yes. palavra é uma das mais temidas do inglês, então vamos dar uma atençãozinha aqui para ela. Through, Vamos. through. Na verdade, ela é muito temida, ela tem só 3 sons, tadinha, né? O problema é Exato. que ela tem muitas letras. E isso assusta. Mas, na verdade, se a gente pensar nos 3 sons, então a gente tem o som do TH, né? Que é o, né? Aquele som de colocar a língua um pouco pra frente. Depois o R. Então, thir, thir. E depois o U. Through. Through. É só Só pensar três no. sons. Só 3. E é só pensar para ficar mais fácil no drive-thru.
né? O pessoal economizou, porque drive, T-H-R-U, é isso, T-H-R-U. Claro que você não vai escrever assim, né? Tem que escrever do jeito que tá aí. Mas a pronúncia é isso, through, through, Um monte de drive letra through. sobrando só para É, o confundir a inglês é gente. campeão disso, né? De colocar um monte de letra e não precisa falar todas. Isso. Então, repete aí quem está assistindo. Drifting through the wind. E qualquer dúvida, please deixe nos comentários. Yes. Então, próxima frase. Você já se sentiu como uma sacola de plástico flutuando, se movendo aí à deriva no vento, movendo sem direção? Wanting, Continuação. wanting to start again. É isso mesmo, né? A 3. Wanting to Yes. start again. Wanting to start again. Ela pronuncia isso de um jeito bem diferente, né? Wanting to start again. Wanting to start Wanting. again. Yeah. Então, Uh-huh. primeira Ela... marca que acontece é apagar esse T. Wanting, em vez de wanting. No problem. Muito comum acontecer isso. Uhum. E o que quer dizer isso? Já falamos? Acho que não, né? Não, seria no caso querendo começar de novo ou querendo recomeçar, né? E aí interessante porque tem uma licença poética aí. Não briguem com os professores que disseram para você que o want não pode ir para o tempo contínuo. Realmente, de acordo com a gramática, a gente não fala coisas assim no inglês, tipo I'm wanting an ice cream. Eu tô querendo um sorvete, que em português é super ok. Mas em inglês a gente não fala isso. Então a gente fala I Mas want. tá mudando também essas coisas, né? Eu já nem falo isso mais, já falei muito. Mas a língua tá sempre Desistiu. tão em movimento. Não falo, Aham. porque assim, tudo bem que tem essa coisa do contexto, você quer ser um pouquinho mais formal, escrevendo um e-mail, sei lá, é melhor evitar isso. Só que Uhum. tá cada dia tão mais comum e Katy Perry tá aqui É, pra provar isso, então eu não falo mais. exatamente. Tudo bem, pode Sinto ir. que tem uns que são mais comuns, tipo loving, pra mim hoje já tá super aceito. Eu vejo muita gente Being, falando loving, being, needing, não vejo muito. Needing, wanting, não vejo muito. Mas mesmo assim é uma coisa que pode mudar daqui pra frente também. yes, exactly. Uma vez eu vi uma professora, uma teacher do Instagram. Ela, o marido dela é americano. E ela falou: aí, gente, vocês ficam aí nos livros de gramática, a gente fica vendo que não pode falar wanting. E ela mostrou a mensagem do marido dela, americano. Aqui, ó. I'm wanting to talk to you. O Aí, tá nativo fala, vendo? então. Gente, mas é Isso. porque a gente tem que desmistificar também um pouco isso. Porque a gente, como brasileiro, né, que fala português, a gente não fica tipo assim, né? Ah, não, isso é Pode, errado, não não vou pode. falar. É, tipo, a gente fala e pronto, né? É super Então é a mesma ok. coisa. Super ok, exatamente. Isso. Então, a Katy Perry nada mais quer saber se você já se sentiu como uma sacola de plástico flutuando pelo vento, querendo começar de novo. Wanting to Uhum. start again. E aí ela vai fazer uma outra pergunta agora, super parecida. Do you ever É. feel? Mesmo do começo. Do you ever feel? Só que o final é diferente. Do you ever feel so paper thin? Feel Hum. so paper thin. Deixa eu colocar a frase inteira aqui. Do you ever feel so paper thin? A mesma pergunta, ela tá dando uma outra situação, né? Tipo, agora não como plastic bag, mas como um paper thin, né? O que significa thin? Então, thin é fino, exatamente. A gente usa também às vezes para magro, né? She is thin, ela é magra, né? Mas thin aí, nesse caso, é o oposto de thick, que é grosso. Então, thick, thin, grosso e fino. E Então, aí eu tipo um entendo que ela papel está se fininho. diminuindo, né? Fininha como um papel. Você já se sentiu tão fina quanto um papel? Ou seja, ninguém Ou nem te frágil, vê. né? Tão frágil isso, ninguém nem te nota. É, exatamente. Thank you, Rasga Felipe. tudo. That's so nice of you. Oh, that's sweet. So cute. Exactly. Então, eu entendo dessa forma, né? Interpreto dessa forma. Uhum. Frágil, sem relevância, sem Uhum. importância e tudo mais. E aqui, gente, Yes. só de curiosidade, isso aqui, ela só usou a palavra feel duas vezes para a frase caber no ritmo da música. Hum, Não tem necessidade nenhuma de colocar esses dois feel aqui, né? Ela yeah. fala, do you ever feel so... Não, perdi o ritmo. Do you Vai, me ever ajuda. feel so paper thin? Yeah.
Tinha perdido. Então, esses dois filos aqui foi só para dar esse tempo de começar a segunda parte. Perfect! Próxima. Great. Eu sou paper thin. Like a house of cards. Então, já pega o paper thin, não é à toa. Ela tá falando de cards, cartas de baralho mesmo. Então, like a house of cards é como uma A gente fala castelo, casa né? de Castelo, isso, a gente fala castelo de cartas. Quando a gente tenta construir, né? Nem sei, a gente tenta colocar as cartas empilhadas para fazer um castelinho. Então, esse que é o House of Cards. Yes. E tem uma série com esse nome, não tem? House of Cards? É mesmo. É mesmo. Eu acho que tem uma série que com eu esse vi nome. isso e eu fiquei assim, gente, isso me soa familiar. Eu acho que realmente é uma série, House of Cards, exatamente. E esse like, gente. Oh, tempo. Conectada. Quem vai? Pode falar. Esse like, gente, não é o verbo gostar, é uma comparação, é um elemento comparativo, como um castelo de cartas ou como uma casa de cartas, né? Like, não é gostar. Ele apareceu na primeira e a gente esqueceu de falar. Feel like a plastic bag também. Ah, é mesmo. Agora, feel like a house of cards. O like, eu tenho a impressão de que ele aparece, né? Ele é muito mais usado com esse sentido de comparação do que com o sentido de gostar. Toda hora a gente está usando esse like de comparação. Ele é o nosso tipo também, né? Quando a gente tá falando, isso, nossa, né? aí Tipo, mais ainda. Yeah, like, né? Tipo uma marca de oralidade mesmo. Ele aparece com oralidade. Então, isso confirma a nossa interpretação de fragilidade, porque um castelo de cartas, um castelo feito de cartas é muito frágil. Ela quer saber, você já se sentiu fininha como papel, como um castelo de cartas, né? E agora... Yes. E agora ela vai arrematar. completar. Yes. One blow from caving in. Tem uma cortadinha, não sei se foi só pra mim. One blow from caving in. Pois é, você também travou um pouquinho pra mim. Voltou. Voltou, One blow né? from caving in. Right. Então tem muita coisa legal nesse trechinho aqui. Há um sopro de desmoronar. Seria uma tradução bem ok, né? Há um sopro de desmoronar. Ou seja, só falta um sopro para que você desmorone. Yes. Essa muito é a ideia interessante prática. que você já colocou aí, bem o jeito que fala mesmo. Caving in. Foi o jeito que eu peguei a letra. Tá falhando de novo. Pois é, será que sou eu ou será que é você? Não sei. Gente, se vocês puderem colocar aí nos comentários se nós duas estamos travando, se é só uma, se é outra, porque se for aqui, eu posso tentar trocar a minha rede. E posso mandar meu marido parar de usar a internet também. Eu também. Então vamos fazer isso. Marido, para de usar a internet. Meu marido, para de usar a internet, por favor. Please. Só para garantir. Para fins educacionais. Isso. Então, caving in, eu já peguei a letra da música desse jeito. Para mim não travou nada. Thanks for the feedback. Obrigada. Ótimo. E aí, o que está faltando? O que estaria faltando aqui, então, na palavra correta? Um G, né? Caving, que seria o ING, para estar 100% correto. Só que na fala é muito comum não falar caving, e sim caving. Na verdade, com qualquer ING, né? Marcar esse N aqui. E nós vamos ter mais um Connected Speech super legal aqui, que vai ficar caving in. Repete aí em voz alta, onde quer que você esteja. Se você estiver na rua, repete em voz alta. Caving in. Sou dessa. Nossa, senti um tom de ameaça. Se você estiver na rua, repete em voz alta. Às vezes eu me empolgo. Entendi, reparei. Cave in, exatamente. Cave in, só para falar um pouquinho mais, o cave in é esse negócio de cair do nada, desmoronar, né? Mas tem um significado informal também de cave in, só por curiosidade, que é ceder, né? Ou se submeter a uma situação, tipo... Mudar de ideia, assim, mudar né? de ideia. Dar o braço a torcer. Isso, aceitar o outro ponto de vista, dar o braço a torcer, exatamente. Mas aí é o sentido informal.
E isso é um phrasal verb. Para quem gosta de colocar as coisas nas caixinhas, né? Para quem gosta de rotular, isso é um phrasal verb. Uhum. Então, você junta duas palavras para ter um sentido um pouquinho diferente. E os phrasal verbs, eles gostam de ter vários sentidos. Yeah. Nunca tão contente só com um. E Nunca. blow é sopro, Yes. né? Acho que eu falei isso. Alright, gente, se estivermos falando rápido demais, vocês, por favor, mandem nos Ou devagar comentários, demais, tá? né? Também. A gente sempre fica preocupado em falar rápido demais. Às vezes fala rápido demais por causa disso. Yes. Tá certo? 6, E essa 7. aí Ok. tem uma bem legal de pronúncia nessa aí. Vou ler ela. Do you ever feel already buried deep? Temos algumas coisas para falar aí de pronúncia, mas primeiro vamos falar do significado, né? Você, de novo, ever, você alguma vez se sentiu ou se sente enterrado, deep é fundo, profundamente, né? Enterrado lá no fundo. Depois ela vai falar, inclusive, aí da medida, né? De profundidade. Mas o que eu queria falar sobre a pronúncia era a questão do bury. Gente, quando eu aprendi essa palavra, eu fiquei assim, chocada. Eu Que também. a pronúncia, tipo assim, nada a ver. Né? Na verdade, ele tá conjugado no passado, buried, mas tem o Dzinho, mas ele termina em Y. Então, ele é B-U-R-Y na forma base. E parece que a gente tem que falar... Enterrar, exatamente. Dá vontade de falar bury, né? Mas é berry. E aí, para me ajudar a lembrar, eu sempre penso nas berries, né? Que são as frutas vermelhas. Então, strawberry, blueberry, é exatamente a mesma coisa desse berry. E aí eu fiz essa conexão na minha cabeça. Enterrar, morango, né? Berry, frutas vermelhas. E aí eu nunca esqueci. Perfect. A live vai ficar salva. Acho que sim. Acho que a Daphne vai salvar a live. Vai. Vou salvar. Se a internet, né? Se não acontecer nada. O plano é salvar. Vai ficar salva sim, don't worry. Sim, a gente depende da conexão tá boa, né? Porque se a conexão cai, aí não tem como salvar. Mas se tudo der certo, vai ficar salva sim. Então, uma tradução no português, como é que você traduziria isso aqui? Eu nem lembro como é que eu cheguei a dar uma olhada numa tradução na internet, mas às vezes dá pra abrir um pouco as possibilidades, né? Você já se sentiu enterrado lá no fundo, ou muito enterrado, né? Enterrado. O significado de deep é fundo ou profundo, né? Enterrada lá no fundo, super enterrada. Enterrado profundamente, super enterrada. Yes. E aí vai ter uma junção, né, Daphne? Bury deep. A gente não fala buried deep, porque na música também não dá tempo de ficar dando essas pausas, né? Então, do you ever feel already buried deep? Bury deep. Só um D. Isso. Sempre que a gente juntar duas palavras e o último som da primeira, né? É igual ao primeiro som da próxima. Então, sempre que dois sons iguais se juntam, a gente não para, né? Faz um, para e faz o outro som. Então, a gente nunca vai ouvir buried deep. Olha o trabalho que isso dá. Buried deep. Você nunca vai ouvir ninguém falar isso. Então, a gente tem que estar pronto para essas conexões, não só para o nosso speaking, mas principalmente para o nosso listening. Você tem que estar preparado para ouvir isso aqui como uma palavra só. Buried deep. Buried deep. Very deep. Yes. Ok. Alright. Agora, ela meio que vai continuar também, né? Vai complementar aquela pergunta. 28. Pode ler, please. 6 feet under screams, but no one seems to hear a thing. Essa frase ficou meio complicadinha, né? Porque o 6 feet under faz parte da de trás, né? Então, você já se sentiu enterrado 6 feet under. Ou seja, 6 pés, que é uma medida diferente da nossa. Não sei a equivalência aqui agora. A gente fala 7 palmos. A gente fala 7 palmos abaixo da terra. 7 palmos, verdade. Não é isso que fala? Quando a gente fala. Quando a pessoa morre, né? Não, já enterrou, já tá 7. Exatamente. Mas é uma expressão também em inglês? Não sei. Sim, já vi outras vezes. Não sei se é tão comum ser tão usado. Então sempre fala 6 feet, entendi. Pra enterrar, como no sentido de morto. Tipo,
Já foi, né? Aham. Yeah. Então, 6 feet under, tipo, enterrado 7 palmos, como a Daphne falou. E aí, screams, você grita, né? Apesar de que o sujeito não tá presente aí, né? Screams, but no one seems, ninguém parece to hear a thing. Ninguém parece ouvir uma coisa, mas em português a gente falaria ninguém parece ouvir nada, né? Ou parece que ninguém tá ouvindo nada. Tipo, coisa alguma também. Coisa alguma. Yes. Às vezes a gente fala isso, né? I don't understand a thing, né? Eu não entendi uma coisinha que você falou. De tudo que você falou, uma coisinha eu não entendi, né? Mas no português a gente não fala muito isso, né? A gente não fala isso no português, a gente fala nada. Talvez o coisa alguma, mas eu sinto muito mais formal. Não Bem entendi coisa formal. alguma. Não entendi coisa alguma. Yes. Então, essa frase aqui, eu peguei do jeito, não peguei a lyrics, do jeito que tava na internet, do jeito que eu achei em algum site, lá não lembro qual, e senti a mesma coisa. Eles colocaram um ponto de interrogação na frase anterior, already buried deep, só que aqui, esse 6 feet under complementa o sentido da frase anterior. Uhum. E, em vez de mudar de linha, deixou os screams na primeira. Eu até fiquei na dúvida se 6 feet under poderia ser um adjetivo, assim, né? Um adjetivão para screams, como se os gritos estivessem a 7 palmos do chão. Então, gente, Pode a ser. música em inglês é uma diversão ou um desespero. Nossa, Eu gosto de ficar eu amei sua interpretação. Não tinha pensado não nisso. sei se... Não sei qual era a intenção dela, mas para justificar isso estar na mesma frase, ou foi uma loucura que ela fez só para caber no verso, né, para caber no tempo da música, ou ela tá querendo dizer que esses gritos aqui estão a 7 palmos do chão, mas ninguém ouve esses gritos, né? Ninguém ouve E por que isso acontece? Porque scream é o verbo e o substantivo, né? Então é gritar e grito. E grito, exatamente. Nossa, mas eu acho que é isso, faz todo sentido. São gritos de 7 palmos. Até porque a gente falaria I scream, you scream. Por que ela falaria she screams? Então, eu fiquei Por que ela pensando nisso. falaria Por que he esse screams? S? Qual seria o sujeito, né? Nossa, é isso mesmo. 6 feet under screams. Sucesso. Então, esses Porque o gritos que aqui estão a seria, 7 seria um palmos. grito? O que seria um grito de 7 palmos? É um grito muito desesperado. Imagina alguém que tá vivo, enterrado, gritando. Né? Gente, eu Então, falei que a mensagem dessa música era linda, vai melhorar, tá? Calma, porque tá terrível esse começo. Que horror! Tá bem estranho mesmo. Bom, vamos continuar, vamos passar dessa. Então, ninguém ouve esse grito aí enterrado a 7 palmos no chão. Ninguém escutando nada. Do you know? Agora começa a melhorar, ó. Número 9. Do you know that there's still a chance for you? Do you know that there's still a chance for you? E aí esse that quase some. Eu acho super legal usar a música pra gente trabalhar essa musculatura, sabe? Do you know that there's... Você não pode falar esse T aqui. Se você quiser falar esse T aqui, acabou pra você. Já era. Não vai rolar. Então, você tem que reduzir ele. Fica um the. Do you know that there's, né? There's still. Esses dois S's vão juntar também. E o que ela está dizendo aqui, então? Qual que é a mensagem boa que ela fala? Então, uma mensagem boa de alívio. Você sabe que ainda há uma chance para você? Ainda há uma oportunidade para você. There's still a chance for you. Então, a pessoa tá lá, muito mal, muito na bad mesmo. E aí ela vai trazer uma mensagem de ânimo para quem estiver precisando. E agora ela vai começar essa coisa mais motivacional, que é muito bonitinha da música. Tem umas frases muito legais, né? Então ainda há uma chance para você. O que eu acho legal aqui da gente trazer é o there is, que a gente está falando de existência. Então, uma possível tradução seria: você sabe que ainda tem uma chance para você. E ter, em inglês, é o verbo have, mas só quando a gente está falando de possuir, ser dono ou de ter um irmão, né? Ter alguma coisa assim. Não é dono, mas que é um laço familiar.
Aqui a Uhum. gente tá falando de existência, então você junta a palavrinha there. Isso aqui é o verbo to be, ó. Isso aqui é o verbo to be reduzido. There is virou there's, certo? E still There's ainda. still. Still ainda. Uhum. Como que aprende preposição? Assim, ó. Ainda há uma chance para você. There's still a chance for you. For you. Por Uhum. quê? Não sei. É for you e ponto. Então, essas coisas a gente só aceita. Aí, se você Uhum. ouve isso aqui várias vezes, isso começa a soar natural para você. E você sabe que é a chance for you. Uma chance para Gente, e você. quem tá acompanhando a música com a gente aqui, ou quem tá assistindo depois, vocês vão ver que quando vocês ouvirem a música vai dar assim na cabeça. Parece É. que vira outra música. Você entende, consegue acompanhar, consegue cantar. Pelo menos comigo. Às vezes eu pego uma música assim que eu não, né, que não parei pra estudar a letra, ver o que que fala, e depois a música vira outra pra você. Então, muito legal Ainda mesmo mais fazer essa essas que tem coisas. uma mensagem bonita, né? Realmente muda a Exatamente. experiência. Yes. Go ahead. Então, a próxima, 'cause there's a spark in you. De novo, there's, né? A Daphne acabou de falar que é existência. Então, existe, ou tem, ou há a spark in you. Porque tem, então, uma faísca em você, né? Uma spark realmente é uma faísca, né? Assim, uma luzinha pequenininha. É, em Spark. português eu acho que fica feio. Falar tem uma faísca em você. Acho que a gente diria tem uma luz, tem brilho, alguma coisa. É, eu Mas falei em inglês, faísca e fiquei pensando assim, não tá muito legal essa tradução. mas a palavra spark em inglês é muito mais positiva. Spark é essa coisa, né, do brilho, desse poder, né, que tá começando um fogo ali. É, então fica até muito poético essa palavra Exatamente. spark aqui. Em Aham. português não rolou. A gente teria que colocar Aqueles luz, alguma coisa negocinhos assim. de aniversário, né, que brilha assim, aquilo ali são sparks, né? São Isso. Faíscas. faíscas, yes. E a faísca é uma coisa assim inicial que eu acho que o que ela quer dizer aqui, interpretando, é uma coisa que vai brilhar mais, né? É só um brilho inicial, tipo, that was just a spark. Foi só um tchan para uma coisa maior, Uhum. O né? início, O exatamente. início. Thank Yes. you, Rafaela. Vou É, aqui. tô vendo que show. Show. Show Thank you. demais. Que bom que você tá Fico gostando. feliz. Talvez fagulha. Fagulha, gostei. É, Thank you, fagulha, Ito. fagulha ficou mais poético. Gostei. Verdade. Porque tem uma Como que eles fagulha. traduziram aqui? Deixa eu ver. Faísca. Entendi. Porque há uma faísca em você. Yes. Uma coisa legal também nessa frase é o cause, que é uma Uhum. redução de because, right? Because. Tem várias pronúncias também corretas para esse because, para ser because. Eu falo because. É, because. Eu também falo cause. Uhum. Esse apóstrofo, né, ele sempre é para mostrar que alguma coisa foi omitida, Tirada, né? Então, é. tirada, exatamente. Então, no caso, é o be, né? E também para caber na música. Foi, isso aqui foi uma There's a spark. necessidade. É, There's a spark in you. mas E é também muito comum. acontece muito na fala. Uhum. Então, vamos pronunciar todo mundo. 'Cause there's a spark in you. Olha isso aqui, gente. In you. New. 'Cause there's a spark in you. 'Cause there's a spark in you. Ah, e uma coisa muito importante também é que nós brasileiros temos a tendência de falar is spark. Não é is spark. A gente tem que colocar esse izinho, porque nós não temos S inicial, né? A gente não tem palavra que Só começa com com vogais. S, só com... Exatamente. A gente tem escola, especial. Então, a gente tenta trazer isso para o inglês. Uma dica é você tentar pronunciar a palavra sim. E aí, ao invés de falar o sim, você fala a palavra que você está querendo dizer. Então, por exemplo, uma que dá muito problema é special. Special. Né? Então, tenta falar o sim e aí fala special. Você tem que enganar o seu cérebro. Tem que enganar. É. Finge, conta pra ele. Não, a gente vai falar assim, tá tudo tranquilo. Dá certo, vamos falar assim. Aí você muda de ideia no meio do caminho. Aí você E fala rola. spark.
Exactly. E aqui a gente vai juntar esses dois sons também, né? Você não vai precisar colocar um I aqui, porque o A é que vai vir antes. A spark. É um pouco mais fraco, né? Because there's a spark. There's a spark. There's a spark in you. There's a spark in you. All good? Yes. Então, há uma fagulha em você. Não se preocupe Wow. que seus gritos aí não estão sendo ouvidos. Existe uma chance para Let it você. shine. O que você precisa E é o que fazer ela vai então falar para agora, essa fagulha exatamente. acender? You just gotta ignite the light and let it shine. É a minha parte preferida, de verdade. You just Dá gotta vontade de falar cantando. ignite the light. Então, And tradução? let it shine. Muito poder, né? Então vamos lá, tradução. Você só tem que ignite, né? Dar início, iniciar. Eu coloquei a tradução dela. Inflamar, acender. Acender. Aqui também tá acender. Você só tem que. A gente pode pensar em ignição também, né? Tipo, da ignição do carro, né? Ligar, Isso, da legal. partida, né? Isso. Então, você só tem que ignite the light, acender a luz, and let it shine. E deixar brilhar. Shine é brilhar. The sun shines during the day. Então, o sol Então, brilha. ela usa essa palavra ignite the light aqui para acender essa luz, esse spark que tem dentro de você. Mas para acender a luz em casa, a gente não usa ignite the light. A gente usa turn on the light. É verdade. Que é se a gente precisa acender qualquer outra luz, não é ignite que usa. Ignite é um sentido É um pouquinho porque, diferente. assim, é uma coisa meio poética também, né? Tipo, ignite the light, tipo, dê início à luz. Pra dentro de casa, realmente, a gente fala turn on the light. Yes. Turn on para ligar e turn off para desligar. E para desligar. Yes. Tem uma junção aí também, não sei se você já quer falar disso, de pronúncia. O let it shine. O T no inglês, ele faz muito isso, né? Ele junta com uma vogalzinha e vira um R, né? Por exemplo, na palavra water. Water, né? O inglês britânico não vai fazer isso, né? Vai falar water. Não, na verdade, eles não vão nem falar water. Eles vão falar water. Agora eles não querem nem falar esse T em lugar nenhum mais. É verdade. É verdade, eu não sei fazer. Mas aí no inglês americano, pelo menos, a gente sempre não, mas pode juntar. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Esse T pode ser apagado também. Provavelmente é o que ela faz. And let it... Não, ela fala and let it shine. Eu acho que ela faz ura. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Minha mãe tá falando maravilhosas. Obrigada, mãe. Ai, que fofa. Turn on the lights dessa forma, exatamente. E aí você junta também o N com o O. Turn on. Turn on. Perfeito. Turn on the light. E para desligar é só trocar o on pelo off com 2 Fs. Turn off. Turn off the light. Então, o que é esse agora aqui? Que palavra que é essa aqui? Tamara arrasando como sempre, imitando o inglês britânico. Beatriz gosta só de faz me ver isso, Tamara imitando só inglês arrasa. britânico. Nossa, mas inglês britânico nem pensar. Só se for dar umas risadas, né? É só de brincadeira. Então, o que é o gotta? Gotta é a junção do got to, né? Na verdade, a expressão completa I've got to, que na maioria das vezes a gente pode substituir por I have to, sem problema nenhum sem diferença nenhuma de sentido, né? Na maioria das vezes ou sempre, né? Então, I have to go, I've got to go. Só que I've got to, I've gotta. E aí depois a gente até tira o V também e fica I gotta go, por exemplo. Isso. So, guys, bye, I gotta go. I gotta go. Significa nada Isso mais soa do bem que informal, né? very informal.
e soa nada mais é do que I have to go. Eu tenho que ir. Yes. Já estamos na marca de 40 minutos de live, então vamos correr um pouquinho? Are you kidding me? I'm not. Meu Bom, a não Deus. ser que meu relógio esteja errado. Eu não tô olhando o celular, tô Vamos olhando ter o que meu terminar relógio. na semana que vem. Não. Só se o Instagram derrubar a gente. Tá, então você só tem que acender essa luz e deixar essa luz brilhar. Uhum, Nem sempre fácil, mas ela tá dizendo que é isso que a gente tem que fazer. uhum. British English is so beautiful. Yeah, divide opiniões, mas entendo que realmente Yeah, muita gente I associa a like ser it mais too. chique, né? Vou omitir minha opinião, Uhum. então. Próximo! Yes. Frase 12. Just own the night like the 4th of July. Just own the night like the 4th of July. Então, aqui, uma coisa meio viajada. Possua a noite. Tome Seja posse. dona da noite. Tome posse da Exactly. noite. Faça com que a noite seja sua, domine, né? Domine a noite. Yes. Like the 4th of July, mais uma vez o like vem no comparativo como o 4 de julho, que é o... Ai, thank you, Tefi! Eu amei essa live. Não acabou ainda não, fica aí, sai daí não. Stay tuned. Stay Como o tuned, 4 que de no final a julho... Daphne ainda vai cantar a música toda. Ah, bom! Se for pra vocês ficarem aqui pra isso. Ai, ai. Então, 4 de julho é aquele feriado, independência, né? Independência dos Estados Unidos, medo de falar bobeira. Exatamente. Socorro. Independence Day. E eles celebram isso, esse feriado, com muitos fogos de artifício. Então, aqui tem toda uma conexão com o título da música. Ela tá falando que você tem que tomar... como é que a gente vai dominar? Dominar a noite. Dominar a noite, tomar posse. Como na noite de 4 de julho, que os fogos de artifício com a luz... Nossa, tô arrepiada. Com a luz que eles têm, dominam a noite. E é um feriado muito assim, que tem muitas parades, né? Muito chamativo, né? Muito assim. Muito importante pra eles. Apoiado, Isso. canta, é pra você cantar, Dá. Eu fingi que eu não li isso aí, eu só vi. Fingi que não era comigo. Ok. Mais alguma coisa? Own é o verbo, né? Possuir. Tipo, they own a company. Né? Eles possuem, daí vem a palavra owner, que é o dono. Então, por exemplo, the owner of the house. O dono da casa, o proprietário da casa. Own também tem um outro sentido, mas a gente tá, né, assim, tentando cobrir mais conteúdo. Então, um dos sentidos é esse, possuir. Daqui a pouco eu começo a chorar no vídeo. Pronúncia de own, muita gente confunde com one, né? Mas é um pouquinho diferente. Então, o número 1 é one. Tem que marcar o N? Sim, tem não, né? A palavra tem o N. Marca se você quiser. E esse aqui é own. E é diferente de on também, né? On. A preposição on. Yes, tem um O. Own. No karaokê eu canto, mas só depois de algumas cervejinhas. Aqui não tem cervejinha, é uma live educativa, então não vai rolar. Tá te dedurando, Daphne. Not gonna happen. Pior é que eu canto mesmo, minha tia, ela sabe que eu canto. Gente, vamos fazer uma live de karaokê? Mas aí tem que ter cerveja pra me desinibir, pra me tirar a vergonha. Senão eu não dou conta. Então é isso. Hi, Bill! Welcome! Hi, Bill! Own também pode ser próprio. Exatamente, Felipe. Era isso que eu estava tentando esconder. Own também pode ser próprio. Tipo, I have my own bedroom. Eu tenho meu próprio quarto. I don't share my bedroom with anyone. Eu não divido meu quarto com ninguém. I have my own bedroom. Meu próprio quarto, ok? Eu sempre lembro de on my own para entender essa palavra. Exatamente. On my own tem as duas, significa... né? On e own. Ah, verdade. Entendi o que ela quis dizer. On my own. On my own. Tem até uma música muito velha que esse é o nome dela. On my own. On. That's it. Que significa sozinho. Sozinho.
Esse fourth of na música seria pronunciado como fourth of. Então, mais ou menos. Esse fourth final não é f, não é f, é th, tipo em think ou em math. Então não é exatamente f, ó, f é feito aqui na frente e o TH é feito na língua. Fourth. Então, na junção vai ficar fourth of. Fourth of. Fourth of July. Yes, Esse aqui pode virar um V também, né? Fourth of July. É verdade. Fourth of July. Fourth of July. Mas, Like gente, é o seguinte, eu e a Tamara, a gente tem opiniões muito parecidas em relação a isso. A gente vai ensinar o que é considerado o padrão e o que é considerado o correto. Ai, tem problema eu falar fourth? Problema não tem. Mas se você tiver esse interesse de melhorar a sua pronúncia, de falar da maneira mais clara possível para correr menos riscos de, né, não ser compreendido, de não ser entendido, o caminho mais seguro é colocar a linguinha aqui e falar fourth. Então é isso que a gente vai encorajar vocês a fazer sempre, né? Às vezes dá problema de comunicação. Rapidinho, só abrindo um parênteses, eu vi uma vez um vídeo em que um rapaz estava num navio e ele estava dizendo assim para a torre: we are thinking. E a torre tá assim, ok, thinking about what? Thinking about what? Né? A gente tá pensando. Mas na verdade ele estava querendo dizer we are sinking. We are sinking. A gente está afundando. Exatamente. Ai. E na verdade eu acho que é uma piada, né? Uma joke. Acho que não era nada, tipo, real, não. Mas se fosse, poderia dar muito problema. Ia dar um problemão. Ele tava desesperado falando we are thinking. E ele tava querendo dizer sinking, que também é um som bem próximo. Então, sink é afundar. O S já é feito lá dentro. Né? Então, sink, think. Parecido. Tanto que os franceses é isso que eles fazem, né? A gente tende a substituir o TH pelo F ou pelo T. Os falantes de francês normalmente substituem pelo S ou pelo Z. Então, entendi. Vez, eles falam this. Entendi, é verdade. Enfim, se a gente for falar de TH, a gente faz uma live só de TH. Vamos lá, próximo. Já é isso? Baby... Já é isso. Já é o refrão. Agora vai começar a repetir, acho que vai dar pra gente finalizar. 'Cause baby, you're a firework. De novo, porque baby aqui não é bebê, né, gente? Vocês sabem que baby é tipo... um jeito legal de falar querido, né? Ou querida. Você é um firework. Você é como um fogo de artifício. Você é um fogo de artifício, né? Se a gente fosse se ater mais ao que está escrito, que não tem o like, não tem para comparar. Ela falando que você é o próprio fogo de artifício. Yes. Come on, show 'em what you're worth. Ok, come on, vamos lá, né? Bem formal também. Come on, né? Dando uma empolgada na pessoa. Bora lá, vamos lá. E aí tem o show 'em, que na verdade é show them. Mostre a eles. Também uma contração muito comum é a gente tirar o v inicial, né? E fica... Um TH também. É um TH. Show 'em. Show 'em. Show 'em what you're worth. Mostre para eles o seu valor. Mostre para eles a sua importância. Mostre para eles esse worth também. Dá pra gente falar bastante coisa dele. Mas eu acho que é melhor não entrar em detalhes, porque ele é bem complexo. Eu até anotei uns outros exemplos aqui, mas a gente tem que correr contra o tempo. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber, pesquisa como usar o worth em inglês. Vejam muitos exemplos, porque ele dá pano pra manga. Porque ele é usado... E ele é diferente da gente. Ele é usado com o verbo to be no inglês. What you are worth. É isso. Então, isso aqui, essa redução, show 'em, não fiquem... Às vezes a gente fica, mas por que estão tirando um som? A gente faz isso o tempo todo em português. A gente corta as palavras, emenda as palavras. Então,
Ainda mais aqui em Minas. Uhum. É normal isso em qualquer idioma. Show 'em é show them. Show them. Show them. De novo aí, olha. Make them. É make them. Make them go oh, oh, oh. Or ah. Make them go Fala oh, É. oh. Make 'em Ok. go, oh, Make them go seria tipo assim, faça com que eles falem, né? O go aqui não é ir em lugar nenhum. Faça com que eles tenham essa atitude de ficar uau, né? Ficar surpreso com você, com É a sua. admiração, né? Faça com que eles façam esse barulho de ó quando eles virem você. Yeah. E esse go aqui é super legal esse uso, porque a gente fala assim, a vaca faz mu. Em inglês eles usam go. Cows go moo, não é isso? Cows go moo. Então é isso que ela quer dizer, ó, fazer esse som, né? Fazer esse barulho. Make them Yeah. go oh, oh, oh. As you shoot across the sky. Repete aí, guys. As you shoot across, vira shoot across Shoot across. the sky. I. Enquanto você... Qual que é a tradução? O que tá traduzindo aí? As you shoot across the sky, aqui está enquanto você. Que shoot pode ser atirar. Então ela tá fazendo justamente esse movimento dos fogos de artifício. Os fogos de artifício shoot across the sky. Eles são um tiro no céu, através do céu, né? Across, tipo, cruzando o céu. Aqui tá simplesmente enquanto você cruza o céu. Eles ignoraram Ignoraram o shoot. shoot. Não julgo. É isso, ficaria muito esquisito. Enquanto você atira através shoot, do por céu... exemplo, shoot a gun, né? É dar um tiro de arma, né? Então, tem muito a ver com o visual do movimento do negócio fazer assim no céu, né? Aham, sinto isso também. Então é Isso. difícil mesmo de traduzir. Yeah. Mas aí, sabendo o que significa, a gente sente a ideia, aquele negócio que a gente estava falando na outra live, né? O que a palavra ela está querendo traduzir uma ideia, ela está querendo transmitir uma ideia. E a ideia é essa, desse movimento de um tiro, muito entre aspas, através do céu, porque os fogos de artifício é como se fosse isso, né? Como se fosse um tiro. Enquanto você cruza o céu, repentinamente. Como um tiro, igual um tiro faz. Como um tiro, Então, as you shoot across the sky, para quem está repetindo. Em inglês usa muita palavra que não se usa. Essa frase ficou engraçada, mas eu entendi o que você quis dizer. Eu não diria que isso é o inglês. Não sei se você concorda comigo, Tamara. Acho que não é o inglês que usa as palavras que a gente não usa em português. São as línguas funcionam de jeitos diferentes. Então, eu não gosto de traduzir. Gente, eu tive poucas experiências com tradução na faculdade e falei, nunca quero fazer isso na minha vida. Porque eu me sinto frustrada. Eu entendo tudo o que as pessoas estão falando, mas na hora de levar para o outro idioma, você não consegue achar a palavra ideal, você não consegue transmitir a mesma... Tá, eu tô sentindo isso no inglês, mas quando eu jogo no português eu não sinto isso. Aí eu ficava frustrada demais. Então é isso, às vezes não vai ter quer dizer, quase nunca vai haver uma correspondência tão certinha. Aí a gente tem que ficar encontrando, né, maneiras de... É igual a gente fala às vezes assim, vamos ali rapidinho? Como que traduz esse rapidinho no inglês, sabe? Tipo, esse diminutivo nosso que não é rapidinho, é porque é uma coisa rápida de fazer e vai ser fácil de resolver, né? Não é menor. Mas enfim, não é menor, exatamente. Acontece mesmo. Isso. Então, ela repete essa primeira parte. Baby, you're a firework. Come on. Esse finalzinho muda. Let your colors burst. Tava tapando minha boca. Let your colors burst. Tem uma junção interessante aqui, né? Let your, pode dizer o som de tia. Let your colors burst. E significado, deixa suas cores explodirem. Explodirem. Tipo um balão, sabe o balão quando ele é burst? So, I hate when balloons burst. Na verdade, eu tenho uma sensação horrível quando o balão explode. Mas é isso, burst, né? Explodir. As cores explodirem. Deixe suas cores explodirem. Let your colors burst. E aí a gente repete mais uma vez. Make them go, oh, oh, oh. You're gonna leave them all. Mais uma vez, leave them all.
You're gonna leave them all in awe. Ó. Essa é a pronúncia, né? Ó, Ó, yeah, ó. ó. You're gonna leave them all in awe. Você vai deixar eles em... Aqui tá, Essa você vai palavra, deixá-los surpresos. essa Essa é uma palavra eu expressão muito aprendi boa. tem poucos meses. Eu aprendi, não deve ter nenhum ano que eu aprendi essa palavra. Ó, até anotei a tradução dela aqui. Temor. Se você jogar no Google Tradutor, o Google Tradutor vai te dar temor. Só que não é aquele temor de medo. É aquele temor de admiração. É quando você tá de cara, aquele feeling of great respect, foi o que o dicionário deu. É um sentimento de respeito muito grande e às vezes pode ter uma mistura com fear, com medo, e também com surprise, com surpresa. É uma palavra bem única mesmo. Não acho que temor traz tudo que a palavra ó traz. Não. Acho que eu já vi mais ela sendo usada com admiração. Daí vem awesome, né? O que é uma coisa awesome? É uma coisa que te deixa in awe. Oh my God! Agora a cabeça dela burst. Exatamente. Porque o que eu entendo de ó é justamente uma coisa que, inclusive, a pronúncia ajuda muito você a lembrar, porque você fica in awe. Tipo assim, you know? Gente, que maravilhoso isso, amei. Da pronúncia? Então você fica tipo de cara. Eu gosto da tradução de cara, né? Eu não sei se isso é original, mas was in awe, que assim, in awe. E aí você abre a boca pra falar isso. Gente, a gente tá chegando em 55 minutos de live. Se a live cair, I'm sorry, mas a gente vai continuar. Você deu uma super travada pra mim aqui. Voltei. Tudo bem? Voltou. Tudo. Ok. Eu ouvi o que você falou. Mastigou um pouquinho, mas eu ouvi. Eu falei, gente, que se a live cair, é porque a gente tá chegando no prazo de 1 hora. Às vezes o Instagram derruba, às vezes não. Dá like aqui, manda coraçãozinho pra ele não derrubar a gente. Pra saber que tá bom. E vamos torcer pra deixar a gente continuar. 19, cadê? 20, tá. Agora, depois do ó, né, você vai deixar eles de boca aberta. Depois que você deixar essa chama que existe dentro de você acender e você dominar a noite como um fogo de artifício, você vai deixar eles de boca aberta. E aí vem a segunda parte, né? Agora é a próxima parte. Yes. You don't have to feel like a waste of space. No, like a waste. Uai, aí tá diferente daqui. Aqui no meu tá like a wasted space. Muda um pouco também, mas né? dá no mesmo. O sentido dá no mesmo. So, you don't have to feel like a waste of space. Você não tem que se sentir como um espaço perdido, né? Como uma perda de espaço, né? Um espaço que é inútil, né? Waste é um desperdício. Palavra muito usada para quando você quiser falar assim, gastar dinheiro à toa, desperdiçar, waste of money. Gastar tempo, desperdiçar o seu tempo em uma coisa inútil. Waste of time. Oh, this is a waste of time. Isso é uma perda de tempo, um desperdício de tempo. Então, poxa, muito usado isso aqui, né? Realmente, ninguém deve se sentir como um desperdício de espaço. Não, yes. Caindo aí, mas tá tudo bem, tá, gente? Espero, né? Espero que seja tudo bem. Ok. Your original cannot be replaced. Então você é original e não pode ser substituído. Apesar de replace parecer que é reposicionar, né? Porque tipo, place é lugar, né? Mas replace não é mudar de lugar, tipo, trocar alguma coisa de lugar. Replace é substituir. Então, tipo, sua televisão tá velha, I need to replace my TV. Eu preciso trocar de televisão, preciso substituir. Yes. Essa pronúncia aqui é legal também da gente praticar, muito som de R junto, né? Your original. Your original. Your original. Pronuncia aí, gente, em voz alta. Yeah, your original. Original. Your original. Cannot be replaced. Esse AD aqui também é uma dor de cabeça, né? A pronúncia dele, você tem que fingir que esse AD aqui é um T. Aí, mais uma vez, enganando seu cérebro.
replaced. É como se fosse um ST. Replaced. Replaced. Uma coisa que você escreve, e quando você escreve, você consegue enganar o seu cérebro melhor. Replaced. Replaced. Então, você não tem que se sentir como um desperdício de espaço, você é original, né? Tipo, única, não pode ser substituída, não pode ser trocada. If you only knew what the future holds, if you only knew what the future holds, se você soubesse o que o futuro guarda, o que o futuro tem para você, o que o futuro espera, hold é segurar, né? Uma tradução mais direta de hold. Mas acho que é isso que a gente falaria, né? O que o futuro tem para você, o que o futuro guarda para você. O que o futuro tem, guarda pra você. Yeah. Então, If you only knew. Exatamente. If é se. Esse only é como se fosse assim, se você simplesmente soubesse, ou se você apenas soubesse, né? Às vezes a gente fala, mal você sabe o que te espera, né? É porque verdade. é mais ou menos isso, né? If you only knew, nossa, se você soubesse, mal você sabe o que vem por aí. Então, esse only não é exatamente só, mas dá essa ideia de que se você soubesse, mal você sabe o que te espera, né? O que o futuro guarda para você. Yeah. Knew é o passado de know. Então, a gente não vai fazer um som de é aqui. Não é new, é knew. E o K é mudo. Knew. Presente, know, com a letra O. New. Igual a palavra novo mesmo, né? New. Yeah. After a hurricane comes a rainbow. Essa é a minha preferida. After a hurricane comes a rainbow. Yeah. Então, pode depois explicar de um ela, furacão, então. vem um arco-íris. Depois de um furacão... hurricane, furacão... Eu sempre confundo esses... Furacão, tornado, né? Não, tornado é tornado. Acho que é furacão mesmo. Pois é, eu sempre confundo. Acho que hurricane é furacão mesmo. Depois de um furacão, vem um arco-íris. After a hurricane... Aí não tem muito o que dizer, né? Rainbow é o arco-íris. Na verdade, ela tá usando Comes a rainbow. Comes a rainbow. Na verdade, ela né? tá usando... Ela tá usando uma ordem direta, né? Teria que ser after a hurricane, a rainbow comes. Né? No caso. Licença mas poética também, né? Tudo bem também. Licença poética, exatamente. After a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed. Maybe a reason why all the doors... Olha só que legal essa junção. All the doors are closed. Talvez a razão pela qual todas as portas estão fechadas. Esse uso do why aqui, a gente fala, why é para pergunta. Nem sempre. Ele vem com esse sentido do... a razão, né? O porquê. O porquê. A razão tá aqui. A razão pela qual, aqui no português escreve tudo diferente. Pela qual, maybe a reason why. Funciona de um jeito bem diferente. That's why I don't like. That's why, é por isso. É por isso, yes. Gente, essa então, frase também eu amo ela. Então, talvez a razão pela qual todas as portas estarem fechadas. E aí, qual que é a razão? So you could open one that leads you to the perfect road. Isso é tão verdade na vida, gente. Às vezes tudo dá errado, mas é porque é uma outra coisa que tem que dar certo, né? Então você acha que todas as portas estão fechadas, mas isso é só para que você pudesse abrir uma que você não está nem vendo, que vai te levar à estrada perfeita, ao caminho perfeito, né? Exatamente. E aí o lead é liderar, levar. Daí vem a palavra leader, que é um líder, né? Então lead é guiar, levar. É a porta que te leva à perfect road. E pronúncia? Vamos pronunciar junto com a gente? So you could open, could open, connected speech aqui bem claro. Could open one, de novo, one, could open one. That leads you to the perfect road. The perfect road. Thank you, Adriano.
God bless you too. Do you know him? I can't see any comments of him. Não? The last comment I saw was inglês usa muita palavra que não se usa. That was the last one I saw. Oh, que estranho. Depois eu chego pra você, então, acho. Tá, então, Okay. like a lightning bolt, your heart will glow. Tem mais uma inversão aqui, né? Como... Ah, gente! Eu sou preparada. Eu pensei That's assim, a gente, lightning um lightning bolt. Eu vou ficar lá assim, lightning bolt. Aí eu trouxe um lightning bolt. Maravilhosa, arrasou. Like a lightning bolt. Isso aqui é um lightning bolt, um raiozinho. Your heart will glow. Brilhar. Seu coração vai brilhar como um lightning bolt. Ok? Tô. Glow pode ser Perfect. brilhar e também pode ser o brilho, né? Eu vejo muitas pessoas falando, she has a pregnancy glow. Ela tá com um brilho de pregnancy, né? A grávida às vezes fica diferente e tal. Pregnancy glow. And when it's time, you'll know. You'll know. Contração de you will know. Ok? So, and, a gente não pronuncia o D. And when it's, junta o N com E. When it's time, you'll know. Para fazer Muita esse... gente sofre com isso aqui, ó. Só jogar a língua lá na frente, ó. Exagera mesmo, vai ficar estranho, mas no começo, né, a gente acha diferente, mas é isso. You'll know. You'll know. Yeah. Ou então, assim, eu sempre fala o you normal e pensa que você tá, tipo, engolindo um L, né? You'll. Porque a língua vem pra frente, mas a parte de trás da língua também sobe, lá no fundo, né? You'll know. You'll know. E aí é prática. Bom, depois ela já vem com a mesma frase. You just gotta ignite the light and let it shine. Repete tudo. 28. 29. Just on the night, like the 4th of July. Também repetição. Depois vem a partezinha da minha caneta. Yeah! Brighter. Brighter. So, boom, boom, boom. Even brighter than the moon, moon, moon. Brighter, gente, é o comparativo que a Daphne estava falando, é o comparativo de bright. Então, vocês sabem, ou se vocês não sabem, palavras curtinhas, adjetivos curtinhos, o comparativo vai ser feito com a adição desse ER. Então, por exemplo, fast, que é rápido, é uma palavra curtinha. Para falar mais rápido, a gente fala faster. Então, bright é brilhante. Ou brilho também? Bright. Yeah. There's Brilho. a bright. Não. Não sei agora. Não, bright é o verbo, né? Brilhar. E o adjetivo brilhante. Bright. Não, brilho, acho que não. Acho que não também. Estou ficando doida. Então, mais brilhante do que a lua. E essa pronúncia aqui, importante também marcar o N no final, não é mu, é moon, 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 moon. E esse even, a palavra even tem vários significados também. Aqui ela tá dando uma força maior para essa comparação. Ainda mais, né? Muito, acho que é isso, ainda mais, né? É isso? O que eu falo de even para facilitar é frase afirmativa, até mesmo. Até mesmo mais brilhante, né? É uma ênfase, né? É uma ênfase. Então, por exemplo, ele é tão rico, ele tem até um jatinho particular. Então, esse até de mais do que você imagina. He even has a private plane, né? E na frase negativa, ele costuma ser traduzido como nem, né? Mesmo. Nem mesmo. I don't even know his name. Eu nem sei o nome dele. I don't even know. Então, ele vai... frase afirmativa, ele vai ser até mesmo. E frase negativa, nem. Perfect. Simplificou. Então, é isso. Esse boom aqui... Será que ela tá querendo fazer um barulho? Acho que é isso, né?
uma explosão, tipo um boom. Acho que sim. É. Não E tem também um pra significado muito rimar forte. com moon, né? Para rimar, eu acho que a maior função dele é essa, rimar com música. Depois ela Aham. diz, It's always been inside of you. It's always been inside of you. Yeah, Sempre it's always esteve been. dentro de você. Isso aqui não é is, isso aqui é has. É a abreviação de it has been, que para quem gosta dos rótulos, present perfect, sempre esteve, né? It has always been. Present perfect. Que na verdade é passado, né? Então sempre esteve dentro de você o tempo todo. Inside, dentro. E continua. E continua E dentro de ainda você. está. Isso, esse é o diferencial. Sempre esteve e Uhum. ainda está. Continua dentro de Uhum. você. E a última frase. And now it's time to let it through. And now it's time to let it through. Yeah. É E a agora hora, é hora de deixar esse negócio sair de esse você, né? brilho, né? Isso. Yeah, O it's time through to a let gente it já through. viu aqui na música, né? Que é atravessar, atravessa, na verdade, né? Então, let it through, deixa, tava dentro de você, então você tem que deixar atravessar. E aí, só Yes, let imagina it ela no through. clipe com o brilho saindo, os fogos de artifício Ah, saindo aqui no meio, que é é literalmente verdade. Let it through. you have to let it through, deixar esse O brilho through, atravessar. passar por um caminho, né? E sair. Let it through. Now it's time. A hora é agora, né? Agora é a hora. Now it's time to let it through. Deixar isso. Menina, você sabe que eu falei nos stories? Falei, gente, eu vou levar 3 músicas, porque vai que dá Eu vi. tempo. Eu vi. Só que a gente empolga muito, né? A gente empolga de dando volta, dá um monte de exemplo, mas eu gosto assim. Mas vamos encerrar logo Não, então, porque mas a gente já tá a vamos. 1 hora e 10 minutos, né? Uhum. Thank you again. Muito obrigada por ter Thank you so participado. much. Obrigada por todo mundo que ficou com a gente até o final. Vocês Exatamente, viram, gente. gente, Muito como é obrigada. legal fazer isso, né? Como é legal aprender com música. Façam isso sozinhos também. Vocês podem ir no dicionário, olhar exemplos, né? Dá Só que super eu certo. acho importante frisar que o trabalho não acaba aqui. Agora, para você fixar tudo que você aprendeu aqui com a gente nessa live, continua ouvindo essa música aí bastante nos cantando. próximos dias e cantando. Com E certeza, é isso cantando. aí. Porque a música é isso, ela dá a oportunidade para a gente trabalhar várias habilidades com um único material, né? Então você aprende palavras novas, você adquire vocabulário, você pode praticar para você cantando. Com memorização é muito bom, porque é uma repetição que não é chata, que todo mundo gosta de ficar ouvindo a mesma música várias vezes. É uma música que você gosta, né? Então não é aquela repetição assim, ai, nossa, de novo isso, que saco. E você consegue praticar também o listening, principalmente essa junção das palavrinhas que a gente falou muito aqui, o Connected Speech, né? Na música isso vem de um jeito muito natural. Então, sério, é pacote completo. É isso? Vocês estão bem, Tia? Eu não entendi. Eu não tô vendo comentário nenhum mais. Eu acho que parou de Clica vir. na tela. Esperando a Daphne cantar, internalizar o que aprendi. Você vai continuar esperando. I'm so sorry. Gente, não tô vendo comentários. Que triste. Aperte na tela. Nem se você apertar, não vai. Tô Show apertando, de não aula. tá Que bom dando. que você gostou, Carisa. Tô feliz. Cantando. Eu vou cantar, mas vou cantar agora, sozinha aqui dentro de casa, depois Já que a vai live estiver tomar bem banho, vai fechada, cantar. bem encerrada. Isso aí. Gente, Na depois próxima a vamos gente fazer toca uma a live. música. Isso, a gente vai dar um jeito de trazer uma caixinha, alguma coisa assim, pra gente ir tocando a música, né? Foi realmente uma Mas surpresa, meu aqui, celular não ter funcionado. se o pessoal quiser cantar, quiser gravar stories também, marcar a gente, olha que legal, né? Só a gente que pode Ótima cantar. ideia. Fico no aguardo. Boa, boa. Pode marcar a gente, viu? Muito Ou a bom. frase que vocês mais gostaram, ajuda a gente aí. Ficarei Né? esperando a notificação aí, ó. Te mencionou. Isso aí. Alguém Isso te aí. mencionou nos stories. Adorei. Gente, então é isso. Thank you very much. Boa noite para todo mundo. And Boa see you noite. next See time. you. Thank you. Bye bye. Thank you, Leozinho. Que bom que você gostou. Fico feliz. Bye bye. Bye bye.